GraçaFlix. Que a palavra corra. A fé é o fundamento da nossa relação com Deus. Ela nos permite crer no invisível, confiar em Sua palavra e buscar Sua vontade mesmo diante das adversidades. É pela fé que somos salvos e que experimentamos o poder transformador de Cristo em nossas vidas. Vivemos em um mundo que valoriza o que é tangível e visível. Muitas vezes, somos tentados a confiar apenas no que podemos ver, tocando-nos diretamente. Entretanto, a palavra de Deus nos chama para um caminho diferente, um caminho de fé. Não podemos permitir que as circunstâncias ao nosso redor determinem nossa confiança e esperança em Deus. Andar pela fé é um desafio constante, mas é nessa caminhada que somos fortalecidos e edificados. A fé nos leva a confiar no caráter de Deus, em seu amor e em sua fidelidade, mesmo quando não compreendemos os caminhos pelos quais Ele nos guia. Quando confiamos nele, podemos encontrar descanso e paz, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Ao longo da Bíblia, encontramos exemplos marcantes de homens e mulheres que viveram pela fé. Abraão, Moisés, Davi, Daniel e tantos outros confiaram em Deus mesmo diante das maiores dificuldades. Eles não permitiram que as aparências ou o medo os detivessem. Em vez disso, escolheram crer e obedecer a Deus. E suas vidas foram transformadas e abençoadas por isso. A vida cristã é uma jornada de fé. Precisamos nos lembrar constantemente de que vivemos por fé, não pelo que vemos. Que possamos abandonar a tendência de confiar apenas nas nossas próprias forças e naquilo que nossos olhos naturais podem perceber. Em vez disso, devemos manter nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o Espírito Santo nos capacite a andar em fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Que possamos confiar na palavra de Deus e na sua promessa de estar conosco em todas as circunstâncias. Que nossa fé seja um testemunho vivo do poder de Deus em nós e que, através dela, possamos experimentar um relacionamento mais profundo e pleno com o nosso amado Salvador. Quando enfrentarmos desafios, dúvidas e incertezas, lembremo-nos das palavras de Jesus. Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. A nossa fé nos conecta com o sobrenatural e nos capacita a receber as bênçãos que Deus tem reservado para nós. A fé nos impulsiona a buscar a face de Deus em oração, a confiar em suas promessas e a agir de acordo com sua vontade, mesmo quando não entendemos os planos dele. É na fé que encontramos força para perseverar, esperança para os momentos difíceis e coragem para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Ao caminharmos pela fé, é importante lembrar que não estamos sozinhos. Deus está sempre ao nosso lado, sustentando-nos e guiando-nos. Ele conhece as nossas necessidades, vê as nossas lágrimas e conhece cada detalhe da nossa vida. Podemos descansar na certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas e nos conduzir em triunfo. A fé também nos leva a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a colocar as prioridades espirituais acima das coisas materiais. Quando confiamos em Deus e entregamos nossa vida em Suas mãos, Ele cuida de todas as outras áreas. Ele supre as nossas necessidades, nos capacita a vencer as tentações e nos guia para o propósito que Ele tem para nós. Quando nos deparamos com obstáculos aparentemente intransponíveis, a fé nos dá coragem para enfrentá-los e acreditar que Deus pode realizar o impossível. Lembremo-nos das palavras de Jesus. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Em momentos de fraqueza, clamemos ao Senhor, pois é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Que cada passo que damos seja sustentado pela fé, guiado pelo Espírito Santo e revestido do amor de Deus. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador da fé, inspirando outros a buscar a Deus e a confiar nele. Abençoados.
que a mensagem de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 ressoe em nossos corações e nos inspire a viver pela fé, e não pelo que vemos. Que sejamos ousados em nossa confiança em Deus, perseverantes em nossa busca pela sua vontade e corajosos em enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Lembremos-nos de que a fé nos conecta ao sobrenatural, nos capacita a viver além dos limites do mundo visível e nos conduz a experimentar a plenitude da vida em Cristo. Que a nossa fé seja uma luz brilhante neste mundo de incertezas, mostrando ao mundo que há esperança e segurança em Jesus. Que Deus nos fortaleça em nossa caminhada de fé, nos enchendo com o seu Espírito e nos concedendo sabedoria para discernir a sua vontade. Que o nosso testemunho de fé seja um farol de esperança para aqueles que estão perdidos, desanimados ou sem fé. Lembremos-nos de que a fé não é apenas um conceito teórico, mas uma prática diária. Ela é demonstrada em nossas ações, em como vivemos nossas vidas, em como lidamos com as dificuldades e em como amamos e servimos ao próximo. Que a nossa fé seja ativa e viva, transformando-nos e impactando o mundo ao nosso redor. Que a palavra de Deus seja a luz que guia os nossos passos, fortalecendo a nossa fé a cada dia. Busquemos conhecer mais a Deus através da leitura e meditação nas Escrituras, permitindo que a sua verdade permeie nossos pensamentos, palavras e ações. Portanto, abençoados, hoje eu encorajo vocês a abraçarem a vida de fé. Caminhemos confiantes, mesmo quando não pudermos ver claramente o que está adiante. Lembremos-nos de que somos chamados a viver pela fé e não pelo que vemos. Que a nossa fé seja fundamentada em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que confiemos plenamente nele, sabendo que ele é digno de toda a nossa confiança e que jamais nos desapontará. Que a nossa fé seja inabalável, mesmo diante das adversidades, pois temos um Deus que é maior do que qualquer problema que enfrentamos. Que a fé nos impulsione a viver de forma ousada, corajosa e cheia de esperança, sabendo que a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E que, no final de nossa jornada, possamos ouvir as palavras de nosso Salvador dizendo: Bem está, servo bom e fiel. Mateus capítulo 25, versículo 21. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, fortalecendo a nossa fé e nos capacitando a viver uma vida que glorifica o nome do nosso Deus.